Olá, nosso tema hoje é Vivendo pela Palavra de Deus e o nosso texto básico é Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Após a consciência de que as Escrituras e somente as Escrituras têm a palavra final quando o assunto é teologia, após a consciência de que a própria Bíblia explica as suas profecias e que os textos fáceis explicam os textos difíceis, de que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Qual seria a nossa atitude mais correta diante da Bíblia? Partindo do pressuposto de que a Bíblia não é um livro de histórias, a Bíblia não é um livro de ciências, a Bíblia não é uma revista em quadrinhos. Nesse sentido, qual deve ser a nossa atitude diante dela? O melhor método ou a forma mais eficaz de entendimento da palavra torna-se inútil se não estivermos determinados a moldar a nossa vida de acordo com o que aprendemos nela. Um dos maiores conceitos na educação usado na década de 90 e no início dos anos 2000 é de que a educação é a mudança de comportamento diante de um novo conhecimento. Nós concordamos que é muito importante estudarmos a palavra de Deus com um método eficaz de aprendizagem. Porém, muito importante também, ou talvez ainda muito mais importante, é colocarmos em prática o que aprendemos. Porque o objetivo do estudo da Bíblia não é adquirirmos um conhecimento superior, por mais maravilhoso que isso seja, mas esse não deve ser o nosso objetivo principal ao estudarmos a Bíblia. Não se trata também de tornar-se um intelectual, não se trata também de ter um domínio profundo da palavra. A grande questão tem que ver com o que a Bíblia vai fazer na sua vida, que mudanças seus ensinos poderão operar em você. Ou seja, cada vez que você estuda a palavra e descobre novas verdades, estas verdades têm que operar em você mudança de comportamento. E não seria uma mudança exterior, mas andar em novidade de vida, mudança de atitudes. E será que ela realmente exige de nós essa novidade de vida? Quando lemos Filipenses 2, 12 a 16, é exatamente isso que encontramos. O apóstolo Paulo diz que devemos viver de modo irrepreensível, obedecendo e preservando a palavra de Deus. E será que é possível vivermos uma vida irrepreensível num mundo tão contraditório e cheio de problemas? Quando reconhecemos que a Bíblia é a palavra viva de Deus, temos o auxílio do Espírito Santo para nos conduzir. Evidentemente, nós temos o auxílio de Deus, e Deus atua em nós, mas Ele faz isto através do Espírito Santo, o único que nos dá a sabedoria para compreendermos as Sagradas Escrituras. Em Romanos 1, 25 e Efésios 4, 17 e 18, a Bíblia diz que, pela nossa natureza pecaminosa, nós muitas vezes nos opomos às verdades de Deus. E se fôssemos deixados por nossa própria conta, jamais compreenderíamos os seus ensinos. O Espírito Santo funciona como uma espécie de professor que deseja nos conduzir para uma compreensão muito mais profunda. Ele tanto traz as verdades da palavra à nossa atenção, como nos dá novas percepções sobre elas. E de acordo com Filipenses 2,13, Deus opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. E sempre crescemos em graça através de exemplos inspiradores em nossa vida. Cada um de nós tem sempre alguém que na nossa história era um fiel estudioso da palavra de Deus e nos influenciou muito. Existem pessoas que mesmo com
limitações, muitas dificuldades, não encontram nisso desculpas para não se aprofundar na palavra de Deus. São verdadeiros exemplos inspiradores para a nossa vida. Meu nome é Francisco Barroso, eu tenho 49 anos de idade, moro na cidade de Uruburetama, no estado do Ceará. Já li mais de 40 livros de Ellen White e li a Bíblia por mais de 36 vezes. Eu conheci um pastor adventista na Casa Publicadora, ele me disse que já tinha lido 110 vezes a Bíblia, né? Um pastor tinha lido 110 vezes. E eu botei na cabeça que eu vou alcançar esse pastor. A leitura da Bíblia é importante porque não tem como conhecer a Deus na sua plenitude se não for pela sua própria palavra, né? Porque a Bíblia diz em João 5,39, examinar as Escrituras porque julgaste ter nela a vida eterna e são elas mesmo que testificam de mim. Então, para mim conhecer a Deus, conhecer os seus feitos e as suas maravilhas e saber da transformação que Ele faz na vida das pessoas, na minha vida, eu tenho que ler a Bíblia. Então não adianta dizer que ama a Deus, que gosta de Deus, que faz o trabalho de Deus, se não ler a palavra dele. Quando eu vou ensinar as pessoas que não sabem ler, mas eu não sei ler. Eu disse, não, pois não, então, mas você sabe ouvir, então eu leio em braille, eu levo a minha lição em braille, que eu escrevi, né? Para me escrever a lição em braille, a lição da verdade, levou um bocado de tempo, né? Porque eu escrevo manualmente, né? Eu vi a necessidade de fazer isso porque muita gente não sabia ler. Então, por não saber ler, eu ia lendo no braille também, e assim também a gente mostrava cada vez mais assim, o poder de Deus na minha vida também. Estas pessoas são usadas por Deus como exemplos de perseverança e insistência, porque têm um objetivo a conquistar. E não existe exemplo maior e força motivadora maior do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus veio a esta terra com a natureza plenamente divina, mas também com a natureza plenamente humana. E Jesus era um estudioso da palavra de Deus. Ele várias vezes citou o Antigo Testamento, citou vários versículos bíblicos ao ensinar os judeus. Em todos os lugares onde Jesus andava, ele sempre citava a palavra de Deus como referência. Quando estudamos a vida de Jesus, Jesus acordava cedo, ia para as montanhas muitas vezes para orar e para meditar na palavra de Deus, sendo ele mesmo o próprio Deus. Mas consciente da sua missão e consciente também da sua forma humana, Jesus se enchia do Espírito Santo e estudava profundamente as Escrituras. Lemos sobre a vida de Jesus em Lucas 4, versos 4, 8, 10 a 12. Também em Mateus 4, a forma como ele combateu as tentações de Satanás usando as Escrituras. Em João capítulo 3, verso 38, Jesus, o Verbo de Deus encarnado, encaminhou seus seguidores às palavras das Escrituras. Unicamente por meio da Bíblia, sabemos que Jesus é o Messias prometido. As Escrituras testificam dele. João 5,39, o próprio Jesus estava disposto a cumprir a Bíblia, a palavra escrita de Deus. Se ele estava disposto a fazer isso, nós deveríamos fazer algo diferente? Meu querido amigo, nós podemos nos reunir em grupos para estudarmos a palavra. Você pode pedir ajuda a qualquer pessoa para estudar a Bíblia. Mas tem uma coisa que só você pode fazer. Ao você compreender o texto, se torna sua responsabilidade
decidir o que você vai fazer com o conhecimento que você recebeu. Que o Senhor nos abençoe e que a sua palavra seja um refrigério para nossas vidas.